Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao nosso capítulo 3, que se intitula Por que ler os clássicos? Vamos começar falando então sobre a obra muito conhecida, muito importante para a literatura ocidental que se chama A Divina Comédia. E, antes disso, o tópico que abordaremos hoje é do poema narrativo ao romance moderno. Então, a Divina Comédia foi escrita por Dante Alighieri no século XIV. É um poema épico. O que é um poema épico? Que faz referência a uma ação heróica, né? É um poema épico inovador, apesar de manter características das epopeias da antiguidade. É longa, heróica, alegórica e frequentemente nacionalista. Foi escrita em florentino, que é um dialeto toscano. Em vez de utilizar o latim tradicional, a obra conjuga elementos da mitologia, da filosofia europeia da época e também do simbolismo cristão. Então vamos falar sobre alguns aspectos que são muito importantes, aqui na obra A Divina Comédia. Então é um poema narrado em primeira pessoa, né? Dante é o narrador e o personagem principal, conduzindo o leitor com um personagem numa jornada que vai do inferno, passa pelo purgatório e chega ao paraíso. Estima-se que Dante levou 14 anos para finalizar a obra e críticos consideram que ela simboliza a busca do próprio Dante por um significado pessoal. Então, esse tempo que Dante teria demorado para escrever a obra, 14 anos, significa, muito provavelmente, os críticos consideram que sim, que esse período simboliza a busca de Dante por um significado específico, por alguma coisa subjetiva. O poeta intitulou a sua obra como comédia, visto que os antigos gregos, então nós já falamos na aula passada das duas obras muito importantes, Ilíada e Odisseia, visto que os antigos gregos distinguiam esse gênero da tragédia. Então, para diferenciar a comédia da tragédia, esse poeta intitulou a sua obra simplesmente como comédia, era comédia. Então, visto que os antigos gregos distinguiam esse gênero da tragédia, que tratava de fatos gloriosos e de personagens heróicos, posteriormente foi inserida então a palavra divina, ficando Divina Comédia, no título pelo poeta contemporâneo de Dante, Boccaccio. Ao contrário da tragédia, essa comédia começa com a tristeza, ou seja, a vida no inferno, e termina com a alegria, com a alegria do paraíso. Então vamos à estrutura dessa obra. Considerado o poema mais bem estruturado da literatura ocidental, por isso também tem um peso muito grande no cânone literário, ou seja, desses livros que são indispensáveis à leitura de um leitor que busque uma bagagem cultural literária. A Divina Comédia, então, esse livro, ele foi composto com rigoroso apuro formal. E ele é dividido em 3 livros, também identificados como partes ou cânticos. E cada um deles contém 33 cantos, com estrofes de 3 versos, além de apresentar o emprego da chamada terça-rima, ou seja, estruturada na forma ABA, BCB, CDC, DED, EFE e etc. Então, o que significa, O que são essas letras? Por exemplo, no primeiro caso, em que temos ABA, significa que o primeiro verso rima com o terceiro. BCB, que o primeiro rima com o terceiro, e assim por diante. Então, é possível perceber que o número 3 é uma constante na obra. Além disso, cada parte apresenta 9 níveis de cada uma das instâncias: inferno, purgatório e paraíso. As partes somam 100 cantos, dos quais 99 compõem as partes e um é introdutório. E qual que é o contexto? Esse livro foi escrito em pleno florescimento do Renascimento europeu.
A Divina Comédia carrega elementos do pensamento da época. Então, o Renascimento foi um período muito importante, né? Foi um momento muito importante, principalmente para o conhecimento. Então, nós temos aqui esse livro que foi produzido, né, neste momento, e carrega elementos do pensamento da época, ou seja, foco no ser humano, um pensamento mais voltado para a racionalidade do que para a religião. Então, como era em parte da Idade Média, quando imperava o pensamento religioso. A passagem da mentalidade religiosa medieval teocêntrica, ou seja, Deus em primeiro lugar, Deus está no centro, né, para a mentalidade humanista antropocêntrica, ou seja, o humano, né, o ser humano é que passa a ficar em primeiro lugar, em uma das preocupações dos artistas da época que, entre outras questões, retomaram os ideais clássicos, porém com inovação e inventividade. Então, o que a gente percebe é que essa obra, a Divina Comédia, foi escrita, né, foi confeccionada em um momento muito importante da história, né? A gente tem aqui o Renascimento, como eu falei, foi um período muito marcado pela mudança de mentalidade, né? Então, nós temos aqui essa questão do pensamento, né? A Divina Comédia que carrega esses elementos do pensamento da época. E que características são essas? O foco passa, né, a ficar no ser humano. Dessa forma, o pensamento, se o foco passa a ser o ser humano, esse pensamento acaba sendo também mais voltado para a racionalidade, né, para a razão, do que para a religião, como era em grande parte da Idade Média, né? A Idade Média tem essa característica, é um período em que as pessoas estão muito voltadas para Deus, né? E aí temos o teocentrismo. Então, a passagem da mentalidade religiosa medieval teocêntrica, Deus em primeiro lugar, para a mentalidade antropocêntrica, então o ser humano, né, é que fica em destaque, era uma das preocupações desses artistas da época, né, que, entre outras questões, retomaram, né, os ideais clássicos, entretanto, com inovação e com inventividade. Então, quando na aula passada nós falamos sobre Ilíada e Odisseia, né, então nós temos esses ideais clássicos, né? E o enredo, né? Como é que é essa história? Conduzido por Virgílio, um poeta muito importante, que viveu no século 3 a.C., a quem o personagem chama de mestre, começa a descida pelo inferno, composto de 9 círculos em forma de funil. Nesse trajeto, o personagem encontra diversas almas da antiguidade greco-romana e contemporâneas dele, além de monstros. Então, no último círculo, Dante encontra Lúcifer. Passando por ele, Dante e Virgílio escapam do inferno e seguem rumo ao purgatório. Um dos episódios emblemáticos é a narração do amor luxurioso entre Francesca e Paolo e o castigo dos jovens. Então aqui, esse enredo é a estrutura, né, é a história que vai ser contada no livro, né? E aí, como eu falei, nós temos essas 3 partes, né? Temos aqui o inferno, agora o purgatório. Então, a jornada no purgatório segue o sentido inverso da instância anterior. Então, enquanto no inferno os personagens descem, no purgatório eles sobem até chegar à parte mais alta, né, mais próxima ao céu. Então, os poetas atravessam então um portal e iniciam uma nova jornada, dessa vez subindo cada vez mais. Passa então essa questão, né, que está no nosso imaginário, a gente consegue perceber aqui, né? Então, passam pelos lugares onde são expurgados os 7 pecados capitais. E então Dante se despede de Virgílio e segue acompanhado por um anjo até o início do paraíso. Dante encontra a sua amada e a sua musa Beatriz e se purifica, banhando-se nas águas do rio para que possa prosseguir viagem e subir as estrelas. Então aqui nós temos um caminho, né, do inferno, purgatório e céu, que faz parte do imaginário de muitos indivíduos. Né? Como a gente percebe aqui, Dante se despede de Virgílio e segue acompanhado por um anjo. Né? Então esse anjo que simboliza, né, ele encontra esse anjo
e vai, né, em direção ao paraíso. Esse caminho que ele trilha sozinho, né, ele se despediu do Virgílio e passa a partir dali a trilhar aquele caminho sozinho. Paraíso. O paraíso está acima das duas outras instâncias. É também composto de 9 círculos e nele há uma parte material formada pelos 7 planetas: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E por uma parte espiritual, na qual se encontram as almas purificadas, seres divinos e angelicais, e o espaço do céu cristalino, empíreo, das estrelas fixas, onde o personagem é interrogado por suas convicções religiosas, né? Então a gente, mais uma vez, né, parte do nosso imaginário. Ele é interrogado por suas convicções religiosas e filosóficas e recebe o dom especial de ter visão para compreender o mundo espiritual e os círculos que giram em torno de Deus. Em todas as partes, o personagem Dante encontra vários outros personagens e vive situações alegóricas, fantasiosas, né? Situações que representam alguma coisa. Agora, gente, nós vamos falar sobre uma outra obra, né, muito importante, que é Dom Quixote. Então, considerado o primeiro romance moderno, é por isso que temos esse título, né, do poema narrativo do Dante ao romance moderno, que é Dom Quixote. Então, ele é considerado o primeiro romance moderno, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, que é o título original, é uma das maiores obras narrativas da literatura universal, tendo influenciado as produções seguintes, né? Então, ele é tão importante que influencia as obras, influencia várias outras obras, né? Então, gente, essa expressão literatura universal é muito importante, né? Nós já falamos da Ilíada, Odisseia, falamos do livro de Dante, né, a Divina Comédia, Dom Quixote. Existem livros, por exemplo, nós estamos no Brasil, então nós estudamos a literatura brasileira, né? Temos vários escritores que são consagrados e cada país vai estudar a sua literatura, mas nós temos a literatura universal, então são aqueles livros célebres, né, que realmente marcam não só aquele tempo, né, mas são obras atemporais, ou seja, são obras, nós temos obras que fazem parte da literatura universal que são muito antigas, que são lidas até hoje, né, que marcam essa cultura, que marcam esse pensamento, esses pensamentos filosóficos, a mitologia, por exemplo, né? Então, aqui o livro Dom Quixote é um livro que faz parte dessa literatura universal. Quando nós pensamos, por exemplo, na nossa literatura, nós temos alguns escritores que são muito conhecidos, né? E o escritor mais conhecido da literatura brasileira, ou um dos mais, é Machado de Assis, certo? Então, é muito importante a gente parar para se perguntar, né, quando lê uma obra, quando se depara com uma obra assim tão grandiosa, né? O que existe nesse livro que faz com que ele seja assim tão importante? É sempre bom a gente buscar fazer esses questionamentos, né? Então, vamos para o próximo slide. Dom Quixote apresenta um herói excêntrico, fascinado por novelas de cavalaria e cavaleiros heróicos, muito difundidos no final da Idade Média. As novelas de cavalaria apresentam o modelo do cavaleiro medieval, que é dotado de muitas virtudes, entre elas a valentia de defender a honra e a fé cristã a qualquer preço. Então, a religião, percebam, né? Nós temos aqui as novelas de cavalaria que apresentam, né, o modelo do cavaleiro medieval, e esse cavaleiro medieval tem muitos adjetivos, tem muitas virtudes, muitas qualidades, né? E entre elas, a valentia de defender a honra e a fé cristã. Então, a fé é muito importante, né? A fé faz parte desse contexto, faz parte também do contexto da obra A Divina Comédia. Então, retomando ao evento das Cruzadas, né, temos aqui esse contexto histórico, que eram expedições de caráter militar e religioso cristão. As novelas de cavalaria geralmente apresentavam uma grandiosa missão a ser realizada pelos cavaleiros, né? Então é por isso que eles tinham muitas virtudes, eles precisavam, né, na verdade, devotos à religião e à nobreza, que tinham uma dama idealizada e amada.
Entre as novelas de cavalaria mais conhecidas, destaca-se A Demanda do Santo Graal. Entretanto, em Dom Quixote de Cervantes, o cavaleiro é um herói às avessas. Ele é um falso cavaleiro, que vivencia batalhas imaginárias. Com esse personagem e suas aventuras, Cervantes cria uma espécie de paródia das novelas de cavalaria. Então, o que é, né, essa paródia? Nós temos aí duas palavras que são muito importantes, são sempre estudadas, né? Então, a gente tem a paráfrase, que é quando a gente mantém o sentido, e a paródia muda o sentido, né? Então, com esse personagem e suas aventuras, Cervantes cria uma espécie de paródia, ele muda, né, esse sentido das novelas de cavalaria. E como que é essa estrutura? É composta de 126 capítulos, distribuídos em duas partes. Então, quando vocês, por exemplo, se vocês se interessarem, né, se procurarem comprar o livro, essa obra, muitas vezes, de fato, apresenta dois livros, né? Mas, em algumas edições, esse livro apresenta apenas um livro físico, né? Mas é uma mesma história. Então, composta de 126 capítulos, distribuídos em duas partes, a ficção foi escrita em dois momentos. O primeiro, finalizado em 1605, e o segundo, em 1615. Olha quanto tempo depois, né? A primeira parte é composta de 52 capítulos e a segunda de 74. E qual que é o contexto? O período entre os séculos XVI e XVII, considerado o século de ouro espanhol, foi marcado pela expansão da Espanha devido à conquista de suas colônias e nas artes pelas novas técnicas de produção de escrita de poemas, textos teatrais e narrativas de ficção. O enredo. Convencido de que é um cavaleiro andante, Dom Quixote resolve sair em busca de aventuras e feitos heróicos, acompanhado de seu cavalo Rocinante e de seu amigo e escudeiro Sancho Panza. Em sua jornada, ele encontra uma camponesa, Dulcinea, e a elege como a dama pela qual ele precisa demonstrar o seu amor. Sua sobrinha, preocupada com a sua saúde física e mental, né, do tio, recorre ao padre, que o diagnostica como louco, e na tentativa de trazê-lo de volta à realidade, queima os livros de cavalaria de Dom Quixote. Mas, então percebam, né? Nós temos aqui um padre que queima os livros de cavalaria de Dom Quixote. Então nós temos um leitor, né, que está escrevendo o seu livro, temos um leitor dentro do livro e um leitor, entre aspas, fora do livro, né? Não sei se vocês conseguiram compreender. Então, mas este fica convencido de que isso havia sido uma obra do inimigo feiticeiro e parte novamente para outras aventuras, né? Não dá credibilidade. Em um dos episódios dessa aventura, Dom Quixote encontra o Cavaleiro dos Espelhos, que na realidade era Sansão Carrasco, um amigo que tenta dissuadi-lo da vida de cavaleiro errante e levá-lo de volta para casa. E, em um outro momento, Sansão finge ser o Cavaleiro da Lua, que desafia o Dom Quixote a duelar, sob o preço de voltar para casa se fosse derrotado. Dom Quixote é vencido, volta para casa já doente e humilhado. Eu separei aqui alguns exercícios sobre esse assunto para que nós possamos ver como que esse conteúdo pode aparecer na prática, né? Então, questão 1. Podemos afirmar que as obras A Divina Comédia, escrita por Dante, no início do século XIV, e Dom Quixote, escrita por Miguel de Cervantes no início do século XVII, o que elas fazem? Parodiaram as novelas de cavalaria e defenderam a hegemonia da Igreja Católica e da aristocracia, respectivamente. Derivaram de registros orais e foram apenas organizadas e sistematizadas na escrita de seus autores. Contribuíram para a unificação e o estabelecimento da forma moderna dos idiomas italiano e espanhol. Assumiram forte conotação nesse sentido anticlerical e intensificaram as críticas renascentistas à conduta e ao poder da Igreja Católica. Retrataram o imaginário da burguesia comercial ascendente na Itália e na Espanha do final da Idade Média. Então aqui, gente, essas duas obras, né, a Divina Comédia de Dante e também a nossa obra que foi escrita, né, a obra da literatura universal, né, e Dom Quixote, que foi escrita por Cervantes, o que elas apresentam, né? Aqui
com essas alternativas. O nosso gabarito é letra C. Essas duas obras, elas contribuíram para a unificação e também para o estabelecimento da forma moderna dos idiomas italiano e espanhol. Então aqui, gente, sobre o nosso gabarito, a Divina Comédia é um texto em italiano, né? E Dom Quixote em espanhol. São obras que falam sobre assuntos diferentes, né? São conteúdos bem diversos. E essas obras foram escritas quando estava acontecendo a formação, né, dos estados europeus. E aí eles se caracterizavam pela identidade dos povos, né? E o idioma é uma parte importante, né, dessa cultura, dessa formação. Então, o nosso gabarito vai ser letra C. E a questão 2, que é a última questão, é maior. Aqui, esse enunciado é muito interessante, essa questão é muito interessante, porque ela faz uma comparação, né? Ela traz duas obras, né? A obra A Divina Comédia de Dante e também uma menção a uma obra chamada O Ateneu, que é de um escritor brasileiro que se chama Raul Pompeia. Então, olha só, Dante, em A Divina Comédia, ao chegar ao vestíbulo do inferno, via a mensagem: deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Forte, né? Tradução de José Pedro Xavier Pinheiro. Então, olha só, e onde que ele viu isso? Ao chegar ao vestíbulo do inferno, né? Deixai, ó, vós que entrais, toda a esperança. Raul Pompeia, em O Ateneu, esse livro é maravilhoso, assim apresentou a entrada do estudante Sérgio, narrador da obra, no estabelecimento estudantil. Então, olha só. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Pode-se dizer corretamente. Então, aqui nós temos deixai, ó vós que entrais, toda a esperança, né? Nós temos essa mensagem da obra Divina Comédia e depois esse fragmento que vai até o Trajan, presente na obra O Ateneu. Pode-se dizer corretamente, letra A, a advertência do pai do narrador não tem o mesmo teor da que está na entrada do inferno, pois o ambiente escolar cuidará do aprimoramento intelectual. Na verdade, o Raul Pompeia faz uma crítica, né, a essa escola que se chama, inclusive, O Ateneu, é o colégio que dá nome à obra, né? Letra B. As decepções do estudante Sérgio são decorrentes da imaturidade juvenil, ao passo que no inferno de Dante existe uma origem de vida pecaminosa. Não. Essas decepções do Sérgio, elas não são decorrentes simplesmente de uma imaturidade juvenil. Nesse colégio acontecem várias questões. Letra C. A luta a que se refere o pai do narrador é pelo melhor aproveitamento escolar, sem o qual haverá uma saudade hipócrita ao se deixar o Ateneu. Não. Letra D. Essa luta, né, a que o pai se refere não é simplesmente pelo melhor aproveitamento, né? Ao longo do livro a gente percebe que ela, na verdade, vai se aplicar a outras questões. Letra D. Tanto na inscrição presente na obra de Dante, quanto na fala do pai de Sérgio, existe o pressuposto de uma vida de sofrimento. Então, olha só, se lá no inferno nós tínhamos, né, deixar toda a esperança, ó, não entra com esperança aqui não, né? Você tem uma menção, tem uma conotação negativa. Então, tanto na inscrição presente na obra de Dante, quanto na fala do pai de Sérgio, existe o pressuposto, né? Existe a ideia de um mundo de sofrimento. Então, coragem para a luta, né? Se você tem que ter coragem, é porque você não vai vivenciar não vai ter só momentos felizes, você vai ter momentos de sofrimento. Por isso, você precisa ter coragem. Letra E. Os felizes tempos mencionados em O Ateneu demonstram que a obra de Raul Pompeia apresenta a esperança.
ausente em A Divina Comédia de Dante? Não, né? Esses felizes tempos mencionados em O Ateneu demonstram que a obra de Raul Pompeia apresenta a esperança. Na verdade, o que a gente vai conseguir vivenciar junto com o Sérgio é que aquele colégio, né, apresentava um diretor, apresentava alunos que eram muito cruéis, né? Então, na verdade, a letra E, quando nos diz que os felizes tempos mencionados em Um Ateneu demonstram que a obra de Raul Pompeia apresenta a esperança, o que a gente vai perceber nessa obra de Raul Pompeia, né, é que o ambiente escolar ele pode ser muito perigoso, ele pode ser muito destrutivo, né, quando você tem o que acontece, é porque não pode dar spoiler do livro, né, mas quando você tem o que acontece, você tem como enredo a obra O Ateneu. Então, queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido. Se vocês, caso surja alguma dúvida, vocês podem deixar comentários para mim, tá bom? Eu vou respondê-los assim que possível. E é isso. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e bons estudos.